Se você não gosta de Matrix 2 e 3, provavelmente você caiu no efeito Mandela, que é achar que esses filmes são horrorosos. A cultura pop acabou convencionando que Matrix 2 e 3 são horrorosos, principalmente quando em comparação ao 1. Mas será que são mesmo? A nossa opinião aqui difere um pouco do senso comum, né? Mas ao mesmo tempo, a gente não discorda muito de você, que eu também odeio esses filmes, mas a gente vai te provar o contrário agora e te explicar por que essa sensação de que o Matrix Revolutions e o Matrix Reloaded são tão ruins assim. Porque realmente é difícil explicar a nota desses filmes serem tão baixas. O Matrix Revolutions tem 33% no Rotten Tomatoes, é uma nota muito baixa, é um tomate muito podre, né? É muito difícil ver esses filmes hoje em dia, depois, sei lá, de 20 anos, 22 anos, mais exatamente, os dois saíram em 2003, é incompatível assistir esses filmes com aquela notinha aparecendo ali na hora de dar play. Tipo, como assim? Essas pessoas estavam loucas quando elas avaliaram esse filme em 2003? Tipo... Eu consigo entender esse ponto de vista da época, talvez, né? Uma certa frustração. Mas os velhos chatos que foi ver na época perpetuaram que são filmes horrorosos. Demais. E hoje em dia a gente revisitou para assisti-los, a gente já gostava e a gente falou, não, vamos assistir de novo só pra gente ter certeza que a gente sabe do que a gente tá falando. Pelo menos o nosso gosto não mudou novamente. E foi provado mais uma vez pra nós mesmos que a gente adora esses dois filmes. E muito longe do 2 e do 3 serem perfeitos que nem o 1, mas eu acho que no final é tudo sobre isso. Sim. Eles não vão ser Matrix 1. Nada vai ser Matrix 1 de novo. A Matrix 1 foi Matrix 1 e nada nunca vai ser Matrix 1 de novo. Você nunca vai ver Matrix 1 pela primeira vez. A não ser que você esqueça e veja o filme de novo. Mas assim, vamos falar sério, tipo, é impossível isso daí. Então, nada vai ser de novo. Se você fecha o Matrix 1, tudo bem, e não assiste os outros, ele é completamente compreensível, entendeu? Aquele universo fechadinho. Exato. Só que você fica assim, nossa, há tanto pra ser explorado, e é essa a proposta do 2 e do 3, e também subverter um pouco. Porque o 1, ele realmente é uma chuva de referências, de Ghost in the Shell, Delive, e vai, japonês, anime. A gente vai usar a palavra referência aqui pra não acusar as Wachowskis de coisa pior, mas assim, é isso. Só que aí eu acho que elas brilham nisso, no 2 e no 3, quando elas subvertem isso e falam, meu, foda-se a ficção científica que vocês estão esperando, que esses nerds estão esperando tanto. Esse puta hard sci-fi com várias coisas assim, essa construção de mundo. E ficar praticamente regurgitando o Matrix 1 de novo, eternamente em busca dessa... Ai, será que ele é o The Chosen One ou não? Não sei o quê. Eu acho que o 2 e o 3, com o que tá estabelecido ali no 1, são ótimos filmes, assim. Eles não são perfeitos, né? Eles têm vários problemas. Tem coisas que me irritam, tem coisas que te irritam, mas é Mas isso, até né? aí, né, o que é perfeito, né? Sinto muito. Eu não sei o que as pessoas esperavam de Matrix 2, no fim das contas, né? E eu adoro quando você devolve essa pergunta. Apesar de boba, eu sempre questiono, o que você esperava? Porque é fácil metralhar, apontar tudo como um erro. Como você consegue defender tudo, você consegue atacar tudo, né? E essa busca de agulha num palheiro, na verdade, vira meio que uma caça às bruxas a tudo que o filme faz, a tudo que o filme coloca ali na tela. Então, é muito comum ver as pessoas discutindo Matrix Reloaded e Matrix Revolution, que inclusive são nomes perfeitos. Eu adoro o jeito que os nomes... Porque não tem, né? Também. Não existe Matrix 2, né? A gente fala isso por falar. Mas os nomes sempre é tipo re alguma coisa. Reloaded é muito foda porque... Apesar de tentar dar essa ideia, tipo assim, tá, recarregou, né? Tipo, recarregado, né? Ele não segue a estrutura do 1, né? Sim. É um Matrix reenergizado mesmo. E vai passar uma semana, você não vai saber qual é o 2 e qual que é o 3 depois. Não, inclusive eu dei play no Revolutions pensando que era Reloaded clássico. e simplesmente nada. E aí Revolutions, que a revolução acontece, né? Tudo muda. Tudo começa a mudar no final do 1, mas tudo muda de verdade no final do terceiro Matrix, né? Do Revolutions. Eu acho que todos, né? O final do 2 é uma grande mudança também, né? Se pensar, muda. Elas estão toda hora mudando o status quo da parada ali e refazendo, falando, não, peraí que a gente tem algo pra te mostrar ainda. E eu não acho que é algo assim. Pô, realmente, a gente vê muita sequência que é só pra chegar e tirar um pouquinho mais de leite dessa vaca. Matrix 2 abre as portas do que pode ser Matrix muito mais do que eu imaginaria que eles fariam nessa sequência. E como tem personagem estiloso no Matrix 2, né? Simplesmente eu quero todos esses óculos de sol, um de cada. O óculos de sol da Nairobi, tipo, simplesmente perfeito, assim, né? Esses jaquetões. Exato. Um parêntese aqui, a gente não vai falar de Matrix 4 nesse, vai ser um vídeo à parte, porque eu ainda não vi. Então, praticamente, ele pega tudo o que você já sabe da Matrix, ele já tá o Neo estabelecido.
como The Chosen One, entendeu? Então ele já é fodão. Tem toda essa questão das pessoas ainda duvidarem, né? E a fé do Morpheus inabalável, assim. Sim. E isso é uma questão muito foda de todos os filmes, assim, de quanto o Morpheus acredita em tudo aquilo, né? Na Eu acho, profecia. inclusive, a relação do Morpheus com o Oráculo muito mais interessante que a própria relação do Neo com ela, né? Sim, Porque ela sim. olha pra ele e fala, bom, você tem que decidir se você acredita em mim ou não, né? Aham. Então, também é sobre fé, essa trilogia. Não é só uma ficção científica, né? Tá vendo? Tudo tem um pouquinho de Shyamalan, né? E tanto que é diferente a relação deles, é muito mais foda a relação do Morpheus com o Oráculo, porque o Morpheus já é aquela pessoa mais sábia, Sim. ele já é um oráculo por si só. Quando ele no abre a mundinho boca, vem dele. pedrada, né? E eu acho legal falar do filme, porque eu acho que até se perde um pouco o quão o filme é bom por si só, o 1, 2 e o 3, nas metáforas, sempre que o povo vai falar de Matrix, fica um pouco, ai, Caverna do Platão, é que são legais, todas essas metáforas que ele carrega, e dá pra falar sobre, como a gente tá ligado às máquinas, mas ele é ou o tão controle do filme. sistema, né? Assim, De como essa guerra às máquinas, como a gente tá na Matrix, mas ele é tão um filme. A forma do filme funciona tão bem fora disso. Eu entendo, ele tem subtexto que também engrandece, mas eu acho que as pessoas se perdem um pouco no filme. Olha pro filme, pras cenas, pras coisas legais que tem, pra tanta coisa bonita acontecendo, pra relações legais sendo construídas entre esses personagens. e uma coisa que eu acho muito subestimada, principalmente agora olhando em retrospecto, o que é a franquia Matrix, é a relação do Neo e da Trinity. Eu cresci sem ouvir as pessoas falarem muito dessa relação dos dois, de como, tipo assim, a Trinity é tão Chosen One quanto o Neo no final das contas. E eu sinto que as conversas que sobreviveram de Matrix ainda, a passar desses anos, realmente ficam mais desse negócio, tipo, da metáfora, da caverna de Platão, desse negócio, tipo, olha como o sistema é, ou, tipo, dessas metáforas Red Pill até, né? Que hoje em dia virou outra coisa já, pois é. E as pessoas meio que param de olhar sobre o que Matrix é de verdade, o que esse filme é como um filme, como uma experiência, assim, além... Sim, é uma puta metáfora legal, Sim. é um puto universo da hora. Só que já passamos dessa fase de falar disso, né? Exato, tipo, realmente, as cenas de ação são inacreditáveis. A gente podia aqui ficar um vídeo só falando, tipo, top 10 cenas de ação da franquia Matrix, porque todas são muito 5 foda. delas estão na rodovia, inclusive, né? Aquela cena da rodovia, mesmo o filme tendo algumas barrigadas, putz, fala sério, né? E Sim. eu acho que ele lida muito bem em escantear o Neo quando precisa, assim, pra ter essa cena de ação, né? Depois no 2 e no 3, as partes na Matrix mesmo, tem pouco do Neo, porque o Neo resolve tudo, né? Se deixar. E eu gosto disso, porque é um jeito. É o jeito que tinha que ser, assim, entendeu? Tanto que quando ele chega, ele pega e resolve, e é isso. E Eu gosto muito. ele não tem vergonha nisso também. Ele pega os dois do caminhão e sai voando lá com o Morpheus e com o Keymaster lá, né? E por isso a gente tá dando mais uma visão geral sobre a saga, porque se a gente quiser também, a gente só fica falando de cenas legais do Matrix 1 também, porque ele é recheado de cenas legais, a invasão do prédio, o fim, a reta final, né? E eu acho que eles são muito competentes. Eu tinha a impressão que o Morpheus era um pouco apagado no 2 e no 3, mas nessa reassistida eu senti que não. Eles conseguem manter a importância da Trinity no Morpheus, cada um nos seus papéis, e eles não são ofuscados pelo Neo. E funciona muito bem os três. Inclusive é um ótimo trio, o Morpheus, a Trinity e o Serafim, que eles vão lá resolver a outra parada, né? Principalmente no 3, quando eles vão tentar resgatar o Neo daquele limbo lá, né? Eles entram naquela balada, naquela ravezona lá, o triângulo de arma, assim, né? Muito da hora. Mano, assim, vamos começar a falar sobre o Merovision, então. Ele escolheu ser francês, entendeu? Tem coisa Sim. mais foda do que escolher ser francês, de tudo que você... Ou tem coisa pior, né? Eu não sei exatamente. Eu adoro os nomes também, claramente diretos às referências, assim. Aí ele ser meio que um Hades ali, né, do inferno ali, com a Perséfone dele, eu acho muito legal. Até que ele fala no 3, você veio pra esse inferno aqui, tipo, Nossa, realmente sempre por focado em... Não, mas, pô, a Perséfone... Não, eu achei genial, nunca tinha reparado isso, mas é literalmente isso. E ele vai... E Hades sempre teve... A Perséfone de Hades sempre teve esse rolê dela fica com vários caras, ela não gosta do Hades, tem toda essa treta porque o Hades é um cuzão. Enfim, mais metáforas de Matrix, né? E ele é um personagem mega difícil de entender no começo, né? O que ele é, qual que é a função dele. Um cafetão mafioso. Exato, e ele tá lá meio que querendo que tudo arda e o dele fica garantido. E é muito legal essas camadas da Matrix, porque nem todos os programas são tipo, programas maus, ruins, Sim. eles estão lá pra fortalecer o sistema. Alguns programas estão comendo suas boquinhas ali, né? Como um bom sistema político real. Sim. Como um bom sistema político da vida real ali, nem todo mundo tá lutando pela mesma coisa, mas
existe-se um interesse na perpetuação do poder, não importa meio... Níveis de corrupção, né, no próprio poder. Exato. Então, eu gosto muito também disso no 2 e no 3, como eles dão esses... Eles vão aumentando o mundo aos poucos, assim, eles dão um gostinho de algumas coisas. Claro que, né, muita coisa que nem tem pra quê, né, mas eu acho que ele é muito funcional nisso, em aumentar o mundo. Essa própria coisa do Merovingia, tem uns vampiros, que são programas antigos. Vampiros fantasmas. Aí a Oráculo fala isso antes, né, tipo, sempre que você vê uma assombração. Eu acho que pra mim o que me incomodou mais nessa revisitada foi ele é um pouco mais positivo do que eu lembrava. Sim. Em todos os principalmente o 2 e o 3, assim. O 1 tá muito recente no conceito, tudo ainda, e tudo é muito assim, então quando começa, essa é uma simulação que a gente está fazendo pra te explicar. As máquinas, eles fazem um programa perfeito pra que você possa sentir como se você estivesse comendo um bife de verdade, fica explicando isso, e era uma daorinha, tipo, essas conversinhas também meio de bar, de tipo, você não tem certeza se você tá sentindo o gosto do frango de verdade. Sim. Tipo, isso é o que as máquinas acham que é o gosto do frango, entendeu? Isso no 1, né, você tá falando? No 1. Porque eu acho que as irmãs Wachowski trabalham tão bem com a imagem que elas não precisam ficar se explicando tanto assim como elas estão. E nem sei, né? E a galera caça buraco nesse filme até. Eu acho ele tão explicadinho, até demais. Desses dois filmes, a única coisa que eu acho realmente meio paia, dá pra achar um motivo ali, que é o Agente Smith colocando a consciência dele no corpo humano, assim. Existe, né? Porque, um programa então é tão complexo quanto um cérebro humano, e os caras são cheios de prótese, então dá pra entender que é possível num mundo desse, não é impossível. Ele tá completamente conectado também, né? Mas ao mesmo tempo eu penso, é uma bosta ficar falando que o filme poderia ser, não do que ele é, mas assim, eu penso em outras milhões de alternativas muito melhores, por exemplo, alguém que não acredita na fé do Morpheus, porque se elas queriam fazer algum sabotador de novo, né, como teve no primeiro filme... Eu acho o próprio sabotador meio saco, assim, né? Porque ele tem mais então ele tá lá, Eu não gosto dessa ideia, mas se quisesse fazer isso, poxa, seria muito mais interessante alguém que é muito contra a fé do Morpheus e fica meio irritado com isso e quer se vingar e provar que o Neo não é escolhido. Até porque o Doom é muito bem feito, né? Exato. Que você é super plausível. Pô, ele quer ficar na Matrix com os luxos dele, larga a mão, deixa atorar isso aí. Eu super concordo. Tem algumas pequenas coisinhas assim, mas você olha no grosso modo, pouquíssimas coisas que realmente incomodam quando você tá assistindo e depois pensando sobre, porque... Sinceramente, assim, tem muito impacto, que nem essa própria questão do Agente Smith no corpo humano. Isso não tem impacto no coisa, não muda quase nada ali, tipo, é um problema a mais. Neo, né? Exato, tipo, podia ter explodido qualquer coisa ali e cegado o Neo, sabe? A galera fica querendo explicar roteiro, furo de roteiro, essas coisas. Gente, vocês não sabem como funciona o roteiro, a gente não sabe como funciona, quantos dias tem pra fazer essa gravação, as limitações, é mil coisas, sabe? Então é tipo assim, a gente já tão longe disso, sabe? Tem diretor que fala que não tem roteiro no set, sabe? Que as coisas acontecem na hora. E tá tudo bem, tipo, o que importa é o que chega pra gente e a forma que a gente digere isso. Pode ser bom ou ruim, como eu também acho meio saco essa parte. Mas ficar isso como se fosse um problema do filme, caçando pequenos problemas no meio, caçando pequenos problemas nessa ficção científica que tem que ser redonda. Gente, não é Star Trek, sabe? E assim, tipo, além disso, óbvio, vídeo Stranger Things, tem coisa que fica paia o suficiente que você não consegue aguentar, e tudo bem você dropar disso, mas as coisas dos filmes são obras de arte, e eles não são uma bíblia, entendeu? Sim. Então, tipo, não tem, assim, os 10 mandamentos de Matrix, onde aquilo veio do céu, e são as leis da física daquele mundo. Gente, é um filme, é uma obra de arte, é sujeito à interpretação, é sujeito às irmãs Wachowski, que são as maiores criadoras, sujeito até à alteração externa, intervenção externa de estúdios e de tudo mais. Porque... E ultrapassa as irmãs, né? Por exemplo, eu odeio quando elas ficam dando entrevista querendo explicar coisa que as pessoas falam, sabe? Isso é Seja mais David Lynch, assim. Inclusive, a Lily Wachowski entrou em paz agora, tipo, não sei quantos anos depois, com esse do pessoal Red Pill usando o termo e, tipo, desvirtuando o filme. Eu acho que ela tá certa, assim. Sim. Tanto que a Lily deu uma abandonada de Matrix, enquanto a Lana continuou mais firme e forte ali, né? E uma das coisas que o pessoal mais reclama desses dois filmes, assim, é a questão do Neo ter poderes fora da Matrix. Eu acho um tópico realmente delicado, assim, mas eu também entendo que tem que ter uma abstração. E isso não deixa de fazer sentido na lore do filme, se você é esse maníaco, assim. Faz sentido. Eles são cheios de próteses, eles são criados pelos robôs, não é um nascimento humano, como se, tipo, fosse remotamente impossível. A coisa mais começou a mentirada do filme, ele ter esse poder fora da Matrix também. Tudo ali é conectado, as máquinas são uma consciência coletiva, existe uma onda de rádio ali. Você pode explicar isso de qualquer jeito, e eu acho até bom que o filme não fique explicando, porque, então, se o pessoal falasse, o Neo
é uma falha da Matrix e ele é intencional. Então, no Escolhido, a Matrix coloca um rádio em uma das próteses ali de ligação da Matrix. Os caras são todos alterados, tanto que no 1 eles ficam horas ali de uma cirurgia restauradora pra ele voltar a ser um humano funcional. Desde a primeira vez que eu assisti, antes de ter contato com qualquer conteúdo sobre falando quando você é só um adolescente e acontece de assistir Matrix, eu sempre achei muito legal na parte 2, porque até o 2 eu fico meio assim, até esse momento você fica, ele é só um bug, então o Neo não é nada demais, né? Saiu da Matrix, acabou tudo, né? Tipo, se desligar a só- Matrix e corrigir o bug, pronto, Sabe, parou. a inteligência artificial, puxa da tomada. Agora não, ele realmente, eu fiquei, nossa, realmente ele é algo assim. Eu achei muito legal. Eu não fiquei me questionando assim, porque, claro, você fica nas suas teorias próprias, mas não como forma de diminuir o filme, só como tipo, que da hora. E como tudo nos filmes, foi uma decisão. Foi uma decisão de criação ali desse universo. Ele tem esse poder e é isso. Eu não entendo como as pessoas ficam tão assim. Isso pode desagradar, você pode ficar, que nem, querendo que fosse diferente, mas falar que é uma completa bomba ou que não faz sentido nenhum é pesar demais também, né? Assim, foi uma decisão. Você pode não gostar muito, mas forçar pra algo além disso, assim, não é como se estragasse o filme. E esse é o ponto de tudo, assim. Eu acho que às vezes as pessoas se perdem do que sobre a Matrix de verdade. Eu não tô nem falando, assim, sobre os paralelos com a vivência e o que as irmãs Wachowski queriam contar com Matrix mesmo, que é óbvio, se você conhece a história de vida das irmãs Wachowski, existe ali sim, mas Matrix também é além disso. Eu falo, de você ficar tipo assim, O filme transcende muito elas, né? Exato. Um filme é muito maior. Isso que é lindo de Matrix. Ele não é sobre uma coisa, sobre uma metáfora, sobre uma frase específica. Matrix é muito mais do que Sobre um tudo isso. furo específico. E eu acho que tem realmente muitas coisas que podem ser debatidas, se é bom, se é ruim, que geram conversas. E tudo bem ter posições diferentes, só que eu acho que o que me pega é exatamente apontar, ficar caçando erros e como se isso acagasse a obra de Matrix, acabasse com os filmes. E tudo bem Exato. você não gostar do filme, mas eu acho que pontuar eles dessa forma, eu acho meio infantil. Um pouco. Você se recusar a praticamente ver além do que você tá vendo nos pixels da tela da TV, né? Às vezes, tipo assim, então, começou a mentirada, esse não é meu Neo, esse não é minhas coisas. E é muito isso que aconteceu com Matrix 4, que é um ponto que a gente vai abordar mais no futuro. E eu acho que a gente pode continuar com esse pensamento aí que a gente tá desenvolvendo, falando da trilogia Matrix, porque eu acho que Matrix 4... O que significa esse filme tem tudo a ver. Você não pode falar, é só no vídeo do Matrix 4. Ou seja, nem é tão culpa de Matrix 2 e 3 assim. Eu acho que os desméritos deles é que Matrix 1 é muito foda. E não tem como revivenciar Matrix 1. Você vê aquilo uma vez, você sai da Matrix uma vez só, entendeu? Eu acho que o Matrix 1, ele sempre vai ter um efeito muito foda de assistir. Ele é diferente mesmo. Ele realmente é algo muito especial. É assim. algo que brilha muito ali. Mas eu fico feliz de existir o 2 e o 3 pra gente continuar naquele mundinho. De um jeito diferente no 1, né? E o que eu gosto é essa expansão, sem se perder nas próprias referências, de se tornar algo próprio, do Neo virando algo a mais do que só códigos de programação. Me agrada bastante. Apesar do 3 ter aquela longa batalha, que eu acho meio o Avatar das ideias, assim, aquele negócio que é muito da hora de ver, mas você vai ver uma vez da vida e quando você for rever, você vai ficar meio de saco cheio, assim, né? É muito amo ou odeio essas batalhas, né? Tem galera que ama a batalha na Estrela da Morte, eu acho meio saco, assim. Já sei, exatamente. Foi legal sentir isso pela primeira vez, mas tudo bem. E tá tudo certo também, né? Você dá aquela puladinha ali quando você tá vendo na 3. Porque foi o que eu fiz, assim, né? E meio que Matrix se encerra de um jeito fenomenal ali no Revolutions. É polêmico o final também, né? E realmente, no final de tudo, no final dessa trilogia, é impossível não ver Matrix pra mim do que a relação do Neo e da Trinity. A Trinity é tão importante quanto o Neo, no final das contas. Porque quando a gente pega pra refletir mesmo sobre Matrix, o Neo já existiu, o Escolhido já existiu várias vezes. O que mudou, o que dá a entender, porque tudo é subjetivo no final das contas, mas o que deu a entender pra mim, o que mudou ali a trajetória dessa historinha do Escolhido da Matrix, e reiniciar a Matrix, escolher mais umas 10 pessoas pra repovoar Zion e começar tudo de novo, foi a Trinity tá ali, e o Neo, por causa da Trinity, ao invés de entrar na porta que o arquiteto queria que ele entrasse, por causa da Trinity, ele saiu lá. Então a anomalia... Teoricamente ele não queria, né? Mas ele sabia que através dos números a probabilidade do Neo ir salvar a humanidade seria muito maior. 99%. Mas a anomalia de verdade foi a Trinity estar ali, ter esse amor, que é tudo sobre o amor dos dois no final das contas, e ter esse amor que faz o Neo sair da Matrix de verdade mesmo, assim. Ele realmente sai, porque até ali era tudo cálculo do arquiteto. Então a Trinity é tão importante quanto o Neo e
tudo só acabou desse jeito por causa da relação dos dois. Toda essa forma de falar que o erro das máquinas é justamente não conseguir colocar em conta na equação o ser humano, né? Isso elas Exato. nunca vão conseguir fazer. Até o arquiteto fala que por isso que existe o oráculo, né? Aham. E no fim é tudo sobre isso, né? Eles não conseguiram, eles nunca vão conseguir corrigir 100% disso. Sempre vai haver um bugzinho ali, que é o ser humano sendo ser humano. E isso é muito lindo, né? E como os humanos são dependentes das máquinas para sobreviver em Zion, e até os pessoal da Matrix, as máquinas dependem dos seres Sim. humanos para conseguir sobreviver. É um final bem corajoso, né? Porque no fim não é um final que você fica muito feliz, porque na verdade a Matrix continua ali. Aham. A gente não sabe o que aconteceu com o Neo. A Trinity. Porque no final, se você tá vendo o filme esperando que eles destruam o sistema, é impossível destruir o sistema. O sistema tá ali e ele se adaptou pra sobreviver de outro jeito, né? E isso é conversado no 2 até, né? Que com um dos conselheiros, o Neo é uma das melhores conversas dos 3 filmes, né? Sobre o que é controle, como viver independente das máquinas. A gente também depende delas, elas dependem da gente. Enfim, aquela conversa diz muito sobre a trilogia também. E algo que para mim brilha, assim, o que, acima de tudo, todos os textinhos de Matrix que eu acho bem legal. Eu acho que é a coragem de ser cafona, às vezes. É que a gente tá em 2025 e os filmes não têm mais coragem. Não, simplesmente não tem. E as irmãs Wachowski, foda-se, pé na porta, a gente vai fazer o que a gente quer, não importa o que eles vão pensar, o que os nerds vão pensar, dane-se a lorezinha da ficção científica. Não só não importa, e provavelmente eles vão amar, porque essa estética aí levou muitos nerds a usarem casacão nos anos 2000, né? E é simplesmente isso. A Muito estética estiloso. Clubber no seu auge, disseminada pros nerds, todo mundo achou foda. Sim, fazendo Kung Fu no ar. Chega de falar da trilogia, a gente se vê em Matrix Resurrections, e aí Aí o filho chora, a mãe não vê, né?